Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Hoje nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Em Atos 1:5, nós vemos Jesus falando com os seus discípulos. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, eles esperaram 10 dias e foram batizados com o Espírito Santo. E é interessante vermos que essa promessa do batismo com o Espírito Santo estão nos 4 evangelhos. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. E agora em Atos. Então, os 4 evangelhos e mais Atos dos Apóstolos mostram a necessidade do batismo com o Espírito Santo. O que acontece na igreja em geral, né? E aí então, depois Paulo é convertido e lá vai ele também ministrando essa palavra. Em Atos 19, nós vemos assim no versículo 3. Perguntou-lhes então Paulo, né? Em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência muito importante na vida da igreja. E a igreja primitiva ela cumpriu a sua missão porque ela recebeu o batismo com o Espírito Santo e convenientemente vieram os dons. Então a gente vê que tanto como Paulo, Pedro, os 12, todos eles ministravam sobre o batismo com o Espírito Santo. Era uma experiência real na igreja. Acontece que, com a morte do apóstolo João no ano 100, a igreja então morreu o último dos apóstolos e morreram os profetas. Então o que acontece? A igreja ficou na mão de bispos e pastores, o presbitério. E aí a coisa complicou porque foi perdendo-se toda a parte da doutrina dos apóstolos. Então o que acontece? A igreja que nós temos hoje precisou de muitos séculos para que Deus reativasse em parte da igreja o batismo com o Espírito Santo, essa experiência. Através do batismo com o Espírito Santo, ele concede dons aos membros, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou palavra de ciência, dom da fé, dons de curar, no grego está no plural, justamente porque cada pessoa recebe dons diferentes, né? Para a operação de curas, operação de milagres, dom da profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. Então esses 9 dons, eles vêm justamente para a edificação da igreja. E por isso que o culto da igreja primitiva, ele tinha uma característica muito peculiar. Não havia shows de espetáculos, mas a igreja fazia esse culto. A igreja, a congregação reunida. Tanto que Paulo orienta, ele escreve para os Coríntios dizendo, que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, quer dizer, quando vos reunis, a palavra no original fala de reunião, né, a congregação, cada um de vós não tem salmo, então o salmo era cantado, então alguém vai cantar um salmo. Tem doutrina, a palavra ensinada, a doutrina dos apóstolos, o didaquei em grego, tem revelação, então aí entram os dons de revelação, seja por variedade de línguas, com interpretação, né? Para que todos sejam edificados, seja profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria para ajudar a decidir uma coisa, a palavra de conhecimento ela trazendo algo que está oculto, o dom da fé operando para que realize-se algum fato extraordinário, a operação de milagres ou operação de maravilhas, o dom por si só fala de coisas extraordinárias, o dom de curar orando pelos enfermos, a profecia trazendo revelação para a edificação do povo, então não precisava fazer motim em lugar nenhum, ou subir nos montes, aí aquele bando de rebelde, tudo saindo de igreja, nada disso. Lá no culto vinha isso, então falavam 2 ou 3 geralmente por culto, como ele esclarece. O discernimento de espíritos, para discernir os espíritos que estão atuando, variedade de língua e interpretação. E o que acontece? Ele fala isso, faça tudo para edificação. Quando a igreja perdeu isso, o que ela teve que fazer? Ela teve que começar a introduzir na igreja entretenimento. Então a igreja ficou cheia de entretenimentos. Aí entrou música, entrou danças e tantas coisas e tirou os dons de foco. Infelizmente isso acabou trazendo um prejuízo espiritual muito grande, porque hoje as pessoas, a gente vê especialmente a juventude, está bem alienada das coisas espirituais. Os dons eles trazem uma edificação que não dá para ser comparado, né? Então qual que é a exigência que tinha? Na verdade nem o batismo com águas é exigência, apenas a conversão. Quando a pessoa se converte, ela confessava Jesus, né? Assim a gente vê com o apóstolo Pedro a experiência que ele ministra para Cornélio em Atos 10 e o Espírito Santo
é derramado sobre eles, que coisa maravilhosa, entendeu? Então, assim, nós aprendemos que é uma experiência de poder, uma experiência que vem ajudar os cristãos, porque seria interessante nós vermos esses adolescentes e jovens, ao invés de estar grudados no celular, se drogando, se mutilando, se fossem usados pelo Espírito Santo, usados com dons espetaculares, esses dons espirituais em que eu narrei, em 1 Coríntios 12, estão lá. Você pode ver do 3 ao 10, seria interessante, mas então a igreja fez uma escolha. E hoje nós temos dificuldade, muitos dos nossos cristãos, a maioria, pastores, ignoram a questão do batismo com o Espírito Santo. As pessoas até acham que isso é uma heresia nos nossos dias. Ora, como uma heresia, se o próprio Senhor Jesus disse isso, nós acabamos de ler o texto aqui, base o próprio Senhor Jesus, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, isto é o propósito de Deus. Então a igreja ela foi perdendo a sua essência porque ela perdeu o poder. Com isso, a igreja teve que substituir o poder de Deus através de entretenimento. Então a igreja ficou com o pastor contando piada. Na verdade, a igreja está muito mais próxima de um circo do que de uma igreja. Então, os irmãos, a congregação deixou de ter a direção do Espírito Santo em muitas situações que poderia fazer a diferença. Então, quem que pode ser batizado com o Espírito Santo? Qualquer pessoa que creu em Jesus, que se converteu verdadeiramente. Então, não precisa do batismo nas águas, né, dessa experiência nas águas, mas como aconteceu com Pedro. Então nós vemos isso. Então o que é importante? Importante é que se possa usar, né, o dom de variedade de línguas, o dom de línguas é o único dom para consumo próprio, né, que a gente se auto-edifica, mas todos os demais dons, com interpretação, né, ou variedade de língua com interpretação, todos os dons são para edificação do corpo. Então imagina como que era o poder de Deus, como as pessoas viam nos cultos, porque cada culto tinha realmente manifestações maravilhosas do Espírito Santo. Hoje, para dizer a verdade, a maioria dos pastores nem preparado está para conduzir um culto desta natureza. Por quê? Porque nós perdemos, a gente prefere essas experiências. Aí o que acontece? Tirou os dons, aí começou a entrar a coisa de dente de ouro, o cai-cai, esse povo que vai orar no monte, com essas profecias malucas, essas profetadas, né, que vem aí só falando para as pessoas coisas boas. Então aconteceu tudo isso, e sem ninguém que tenha discernimento que possa ajudá-lo, porque está fora da congregação. Os dons espirituais, eles são para edificação da congregação. Eles edificam aqueles que estão no culto. Então, se você não tem essa experiência, é importante que você venha aprender a buscá-la, porque é uma experiência pessoal de ser batizado com o Espírito Santo. Veja bem, Jesus disse isso, e não vale só para a igreja de Atos, vale para a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela não terminou em Atos, ela continua até os nossos dias. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, e você possa, então, abrir o seu coração, não ficar endurecido com tanta gente que está incrédula à palavra do Senhor, e ser mais um instrumento ser usado pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, compartilhe, se edificou você, compartilhe com outras pessoas. Deus te abençoe.